Olá pessoal, aqui é o Lucas Coelho da Nexta e hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa que talvez esteja indo na contramão do que a maioria das pessoas iria fazer e talvez por isso que ela tem se destacado tanto. Ela se chama Marina Caldas. Marina, eu queria dizer que é uma satisfação poder estar conversando com você, a gente já vinha conversando. Igualmente, e agradeço o convite para hoje aqui estar e partilhar um bocadinho a minha história. Que legal. A Marina, ela é engenheira e tem trabalhado com inovação e com empreendedorismo. Eu vou deixar ela falar um pouco dela e eu vou aproveitar esse gancho para perguntar quem é Marina e o que levou uma engenheira ambiental que tem mestrado na área de engenharia ambiental a se envolver com empreendedorismo. Eu pergunto isso porque é comum que uma pessoa que termine mestrado vá fazer doutorado e talvez vá trabalhar com pesquisa numa empresa ou numa instituição. Como foi que o empreendedorismo entrou na tua vida? É muito fácil perguntar quem é que nós somos, é difícil responder. Sim. Mas os meus colegas costumam me caracterizar em tom de brincadeira que eu gosto de resolver problemas que os outros consideram impossíveis. Legal. E é verdade, porque impossível não existe mesmo no meu dicionário. A engenharia surge mesmo por aí. Do engenheiro do ambiente é muito exigido que perante um problema consiga ter a capacidade de planear uma solução e executá-la com sucesso. Certo. Acho que a engenharia do ambiente parte muito por a necessidade da resolução dos problemas. Foi uma formação então que caiu como uma luva assim no teu perfil. Caiu e gostei, e durante 2 anos fiz trabalhos de consultoria. O empreendedorismo, eu acho que se nós pudermos resolver todo esse processo de resolução de problemas, a implementação, a executação, se nós pudermos fazer de uma forma criativa, inovando e em equipa, porque um vai longe, mas juntos vamos mais rápido e muito mais fácil, acho que concordas, é muito melhor. Nós a fazer isso estamos a empreender de uma forma pessoal, não como empresários, mas no nosso dia-a-dia. É tornar o nosso dia-a-dia um bocadinho mais divertido, não caindo numa rotina nem na monotonia. E acabamos por nos divertir, ser felizes e fazer os outros felizes. Então você acha que talvez o empreendedorismo era uma característica sua já e é um seu modo de ver? Eu acho que ele nasceu comigo, mas foi na faculdade que a veia do empreendedorismo chegou ao seu ponto alto, quando eu entrei em Engenharia do Ambiente só era formada há 2 anos. Estava no 2º ano da existência do curso. Então havia muitas arestas por limar e eu não estava muito satisfeita, havia coisas que não achava que podiam ser resolvidas, então eu acabei por me candidatar à liderança da Comissão de Acompanhamento do curso. E fui eleita a representante do curso para limar justamente com os docentes esses problemas. Estamos a falar, por exemplo, do plano de estudos, uma disciplina que era do 2º semestre e os outros alunos, em conjunto comigo, achavam que era melhor no primeiro. Era eu que tinha que ir aos docentes transmitir essa informação. Acabei por ser também eleita a representante dos alunos, juntamente com alguns colegas, na direção da faculdade. Estava sempre à frente de projetos que ninguém queria resolver, alguém tinha que fazer. Aqueles problemas que nós ficámos sentados a dizer é sempre porque assim. É que isto está assim e porque é que não vamos melhorar? Eu gostava muito de passar para a primeira linha e fazer. Eu acho que isso é empreender. É mesmo não esperar que as coisas aconteçam, mas fazê-las acontecer. Acho que é isso o empreendedorismo. E resolver elas antes que se torne um problema maior. Sim, isso era evitar. Legal. É assim, eu acho sempre bom, às vezes, a gente diferenciar, porque o termo empreendedorismo de empresário, algumas pessoas falam que são empreendedores ou que querem ser empreendedores e já pensam em empresa. E ter empresa é totalmente... Ser empresário é totalmente diferente de ser empreendedor. Não, nós conseguimos ser empreendedores já na faculdade. Eu acabei por fazer parte da Associação de Estudantes e apanhei muito a alteração da licenciatura para o mestrado integrado. Por isso é que saí com o mestrado já. É porque aqui em Portugal a licenciatura já no final da licenciatura você já faz mais uns 6 meses, 1 ano, é isso? E você já sai com o título de mestrado. Sim, que acaba por se chamar o processo de Bolonha. Isso. E quando ele foi implementado, exigiu que alguns alunos que estavam muito atrasados no curso fossem expulsos do sistema. Entendi. E toda a gente dizia como é que se vai resolver. Nós trouxemos à Associação de Estudantes, durante 2 dias, especialistas
no ensino em Portugal e vieram à faculdade a debater. Sim. E nós com isso conseguimos impedir que muitos alunos fossem expulsos do sistema. Sim, é um problema sério a fazer. Mas isso é empreendedorismo. Sim. Nós apenas estávamos a lutar e esperar que acelerar o acontecimento das coisas e informando as pessoas. Entendi. Então, beleza. Então, o empreendedorismo é diferente de ser empresário. Você pode empreender em diversas áreas, você pode empreender nas suas relações pessoais. E como foi que você ligou empreendedorismo com inovação, com desenvolvimento de negócios, que é o que você tem trabalhado? Como foi que a parte de inovação entrou aí nessa tua história? Fez um ano, no mês de janeiro, é que por 2 promotores de uma ideia de negócio acabaram por me convidar a entrar no projeto durante um ano e torná-lo real e palpável. Legal. Na altura eu fiquei incubada no PTEC, que é um parque de ciência, transferência e tecnologia. Certo. Da Universidade do Porto? Da Universidade do Porto. Todo aluno que é da Universidade do Porto tem possibilidade de ir lá e acabei por entrar. A minha função era desenvolvimento de negócio, era tudo que era oportunidade de criar em negócio. O projeto consistia na detecção de incêndios florestais. De combate de incêndios florestais. Sim, antever o cenário e detectar o incêndio nos seus primeiros instantes para reduzir em 80% as perdas associadas a eles. Aí o empreendedorismo fez muita falta, a inovação e a criatividade também, porque eu fazia um bocadinho de tudo. Nós éramos uma equipa fixa de 3 pessoas, é que eu tinha que coordenar o trabalho nosso. Acolhemos uma aluna que quis fazer o seu trabalho final de curso num ambiente diferente do académico. Sim. E ela veio fazer o seu trabalho final de curso connosco. Legal. E ficou contente, o que é boa notícia. E eu tinha que fazer a oportunidade de nascer. Faz agora um ano que arrebentou na comunicação social as primeiras notícias sobre nós. Eu tive que lidar com os planos de comunicação internos e externos. Certo. Por tudo que sai para a comunicação social passa a ser notícias. Chegou a sair no Brasil. Numa das indústrias da celulose publicaram a nossa tecnologia. Que legal. E era tudo. Eu recordo-me que eu ia ter uma reunião porque tinha como função fazer candidaturas quando eram a fundos comunitários portugueses ou europeus. Certo. Era um formulário que nós tínhamos que fazer. Era simples. Mas sempre que era com investidor privado, era reunião e era mais complicado. Eu perdi imenso tempo a dizer como é que ia ser montado o sistema em que consistia. Isso já na reunião com o investidor? Com o investidor. Ou seja, grande parte da reunião era dizer-lhe que ia usar fontes renováveis, que ia ser introduzido na floresta, causando um menor impacto visual, que ia ser automático, remoto. Mas eles conseguiam visualizar, mas eu achava que ficavam sempre muitas dúvidas e quando passávamos já à parte dos números, eles já estavam perdidos na ideia. Entendi. E então eu disse, eu tenho que resolver este problema. Puxei por a criatividade e por a veia empreendedora, fui para a internet como construir uma maquete. Só que uma startup nunca tem muito dinheiro para gastar. As árvores já feitas já eram caras, então fui comprar papel goma, cartolina, passei uma noite em montar uma maquete. Para poder expressar melhor a ideia e fazer com que E não perder tempo em explicar a ideia, mas sim aos pormenores que já valia a pena estarem a ser discutidos. Eu passei uma noite a fazer árvores em 3D. Comprei daqueles brinquedos para as crianças das energias renováveis, que funcionava a sol e a vento, e acabei por montar isso tudo. Para dar um movimento, você fala? Tudo. Quando cheguei à reunião, era uma capital de risco e eles ficaram, uau, agora sim, já entendemos, tem os postos, é um sistema fixo. Mas foram as mesmas pessoas que na primeira reunião... Que perdi imenso tempo a explicar como é que aquilo, qual era a ideia, como é que ia ser implementado. E já foi bom porque já viram um olhar diferente seu, de como você tentou expressar aquela ideia. Eu tentei resolver o problema de perder muito tempo na fase inicial, porque quando eles olhavam para a maquete, eles conseguiam ver como é que iam ficar os dispositivos, a tecnologia implementada, como é que ia ser a fonte de energia usada, qual é a energia renovável, tinha o sensor incorporado. Sim. Tudo isso eles conseguiram visualizar em segundos e depois podemos ir discutir os números. E aí... Só que isso foi, no fundo, empreender. Com certeza, sem ser na vertente de empresária. Sim. Era só mesmo
agilizar. Porque ainda vocês ainda não tinham empresa formada, vocês estavam desenvolvendo um negócio, estavam tirando aquela ideia e transformando aquela ideia num negócio. Neste momento a ideia está pronta a ser implementada. Certo. Só estamos à espera do ok de um financiamento público. Tá. Pode demorar ainda algum tempo. E aí, de fato, transformar isso numa empresa, mas o modelo de Sim, negócio está todo já estruturado, está tudo estruturado, a operacionalização. Só falta mesmo passar para o terreno, mas para o terreno faziam falta 50 mil euros. Sim. Para implementar e validar a tecnologia, porque a tecnologia foi validada em laboratório. Sim. Em parceria com a Faculdade de Engenharia, daqui da Universidade do Porto. Agora só faltam os primeiros dados no terreno. Tudo isto também foi possível porque no Parque de Ciências de Transferência de Conhecimento da Universidade do Porto foi-nos dado um projeto, fizemos um programa de aceleração de empresa. Durante o processo de desenvolver essa empresa, vocês fizeram um programa de aceleração? Sim, eram várias formações, desde o produto, a segmentarmos o mercado, a implementar, de como comunicar, de como fazer os nossos pitches. Certo. Tudo isso foi dado por os próprios mentores da Optec, em que nos abriam um leque de networking fantástico. Isso que você comentou agora, eu acho que é super importante, porque até conversando com você agora há pouco, é muito mais difícil você ensinar a parte técnica. Então, a Marina já tinha a parte técnica, já era formada de engenharia, e foi atrás de ferramentas de negócio para incorporar com a experiência, com a expertise que ela tinha. Sim. Então, assim, tem muita gente que tem ideias boas e não entende por que essas ideias não saem do papel. Mas elas têm que procurar... Temos que as fazer sair do papel. Tem que fazer sair, tem que ir atrás das ferramentas. Não é esperar que a minha ideia é muito legal, muito boa e vai mudar o mundo e você não sabe... Você falou, se na primeira reunião as pessoas não te entenderam e na segunda você fosse repetir o discurso... Não iam entender na mesma. Você teve que fazer alguma coisa diferente. E não foi só aquela habilidade, foi um conjunto de experiências que você veio adquirindo que te despertou naquele momento. Desculpa. Isso veio da engenharia. Sim. Só não estava a aplicar a engenharia pura. Sim. Mas todas essas competências foram adquiridas ao longo do curso. De pensar na maquete como uma solução. Enfim. Você não aprendeu a fazer maquete na engenharia, você deve ter visto... Ajuda o Google, acabou por ajudar. Então, mas o fato de você resolver o problema.